Como a palavra de Deus se revela quando você finalmente começa a viver o Evangelho. Você já sentiu que conhece as Escrituras, mas ainda assim parece que algo está faltando? Já decorou versículos, participou de cultos, ouviu mensagens poderosas, mas no fundo sente que a palavra de Deus ainda não te atravessou por inteiro? Há uma inquietação silenciosa que muitos cristãos carregam no peito. Saber muito da Bíblia, mas viver pouco do que ela ensina. E esse abismo entre o saber e o viver é onde a fé esfria, a alma se perde e o coração se confunde. A palavra de Deus não foi escrita para ser admirada como um poema antigo. Ela foi soprada pelo próprio Espírito Santo para ser vivida, encarnada, transformada em carne, em lágrima, em atitude, em perdão, em silêncio, em renúncia, em fogo vivo que consome o que nos impede de sermos inteiros. Mas a maioria lê a Bíblia como quem estuda um manual, com pressa, com medo, com culpa, com cansaço, com olhos distraídos, com o coração endurecido. E então surge a grande pergunta que ecoa em muitos corações: por que a palavra não se revela para mim? Por que ela não me transforma como transforma os outros? Por que eu leio, ouço, tento, mas continuo preso nas mesmas dores, nos mesmos pecados, nos mesmos vazios? A resposta é mais simples e mais profunda do que parece. A palavra de Deus se revela não a quem a entende intelectualmente, mas a quem decide viver o Evangelho. É no campo da prática, da entrega, da obediência que a revelação acontece. Não é no banco da igreja, é no altar do cotidiano. Não é só no culto, é no conflito. Não é só na oração, é na ação. Enquanto tratarmos a Bíblia como um livro de instruções, ela permanecerá fechada em significados. Mas quando ela se torna um chamado, quando você escuta o que ela pede e decide responder com sua vida, então a palavra se abre como uma janela para o céu. E Deus começa a falar com você de um jeito que ninguém mais entende, mas seu espírito reconhece. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa transformação. Vamos entender como e por que a palavra se revela com intensidade sobrenatural quando você finalmente começa a viver o Evangelho com coragem, com verdade e com fé prática. Não vamos falar de religiosidade. Vamos falar de vida. Vamos atravessar esse vale entre o que você sabe e o que você vive e descobrir juntos que a Bíblia nunca foi um fim. Ela é um início. O início de uma nova forma de existir, de sentir, de obedecer, de amar. Esse é o momento de alinhar sua vida à palavra. Não apenas sua fala, mas sua conduta. Não apenas sua intenção, mas sua entrega. Porque quando a palavra encontra um coração rendido, tudo muda. Agora respire fundo, abra o coração e se prepare para ser tocado. Quando a Bíblia deixa de ser um livro e se torna um chamado. Ela estava ali o tempo todo, na prateleira, na estante, no aplicativo do celular. A Bíblia estava presente, mas ainda não viva. Era consultada, mas não ouvida. Lida, mas não seguida. Usada como amuleto, como argumento, como consolo rápido em dias ruins, mas não como direção, não como espada, não como espelho. Muitos vivem assim, rodeados pela palavra, mas longe de seu impacto. Citam versículos com facilidade, mas fogem das exigências que esses mesmos versículos impõem. Querem promessas, mas não querem processos. Querem paz, mas não querem renúncia. Querem ouvir a voz de Deus, mas ignoram o som do chamado que ecoa em cada página. Segue-me. A palavra de Deus se transforma em chamado quando ela não apenas informa, mas confronta. Quando ela mexe com sua agenda. Quando ela desestabiliza suas zonas de conforto. Quando você começa a perceber que aquele texto lido 1000 vezes agora soa como uma convocação divina. Não é mais teoria. É direcionamento. É voz. É urgência. Essa transição não acontece num culto, nem com lágrimas emocionadas após uma pregação. Ela começa silenciosa como uma inquietação, um incômodo santo, um desconforto que vai crescendo enquanto você percebe que viver pela metade
é desonrar a plenitude do que Deus escreveu para você. E então, algo muda. A Bíblia se torna um espelho, onde você já não se reconhece mais, onde percebe que está sendo chamado a sair da superfície e descer até as raízes da fé. Ela começa a tocar não só sua mente, mas suas decisões. Ela passa a ter peso nas suas escolhas. Ela deixa de ser um livro e se transforma numa bússola, deixa de ser recurso e vira direção. Nesse momento, não dá mais para brincar de fé, porque quando a palavra vira chamado, você entende que a vida cristã não é sobre ser bonzinho, é sobre morrer para si mesmo todos os dias, sobre perdoar quando dói, sobre calar quando seu ego quer gritar, sobre amar quem te fere, sobre caminhar na direção de quem você queria evitar, sobre viver o Evangelho como missão e não como decoração. Quando a Bíblia se torna um chamado, você para de procurar atalhos e começa a construir um altar. Você para de pedir alívio e começa a desejar propósito. Você para de fugir do confronto e começa a agradecer pela correção. Porque percebe que Deus não quer te agradar. Ele quer te transformar. E essa transformação começa quando você aceita o chamado contido em cada palavra, em cada verso, em cada gesto de Jesus revelado nas Escrituras. A Bíblia não é um fim, é o começo de um caminho estreito, porém glorioso, onde a dor purifica, onde o fogo forja, onde a palavra vive, porque finalmente encontra quem esteja disposto a obedecer. Agora você está diante desse chamado, e Deus não está te pedindo para entender tudo. Ele está te convidando a começar. O silêncio de Deus, diante de uma vida que só fala, mas não obedece. Você já se perguntou por que, mesmo orando, lendo a Bíblia e buscando a Deus, parece que o céu está em silêncio? Como se você gritasse dentro de um templo vazio. Como se suas palavras fossem devotas, mas seus passos, indecisos. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes, é resposta. Mas nem sempre queremos aceitar o tipo de resposta que Ele dá, porque há um silêncio que vem por direção e há um silêncio que vem por resistência. E é sobre essa resistência interior que precisamos falar agora. Quando vivemos uma fé de aparência, quando decoramos versículos, mas ignoramos os mandamentos que nos custam algo, algo se rompe na comunicação com o céu. A oração se torna discurso, o louvor vira performance, e a Bíblia se transforma num texto bonito que visitamos, mas não habitamos. Deus fala com quem obedece. Ele se revela a quem caminha. Porque a palavra de Deus não está em busca de ouvintes, está em busca de praticantes. E muitos de nós falamos sobre fé, declaramos promessas, clamamos por milagres, mas no fundo estamos presos na desobediência disfarçada de religiosidade. É como um filho que sempre elogia o pai, mas nunca atende sua voz. O pai o ama, o pai está ali. Mas há um silêncio que se instala quando o afeto não é acompanhado de obediência. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração desvia. Jesus disse: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?" Essa pergunta ainda ecoa em milhares de vidas cristãs. Chamamos Jesus de Senhor com os lábios, mas será que Ele reina mesmo sobre nossos relacionamentos, sobre nossas decisões, sobre nossos hábitos secretos? Muitos dizem que não ouvem mais a voz de Deus, que não sentem mais sua presença, mas a verdade é que há áreas de suas vidas onde a obediência foi substituída pela justificativa, onde a entrega foi trocada pela conveniência, onde o chamado à renúncia foi silenciado pela voz do ego. E é aí que o céu se cala, não por raiva, não por vingança, mas por respeito. Deus não força transformação em quem não está disposto a ser moldado. Ele não grita em corações cheios de ruído. Ele espera até que a alma se esvazie do orgulho, até que a vontade se renda, até que a oração deixe de ser pedido e se torne disposição. A obediência é o idioma do céu. É por ela que os céus se abrem. É por ela que o Espírito sussurra novamente. É por ela que a palavra de Deus salta das páginas e atravessa o coração. Porque onde há obediência, há comunhão.
onde há rendição, há revelação. Onde há entrega, há resposta. Talvez hoje você esteja vivendo esse silêncio. Talvez tenha se perguntado por que Deus não fala mais como antes. Mas e se o problema não estiver no volume da voz de Deus, e sim no volume da sua resistência? E se Deus já tiver falado, mas você escolheu não ouvir? E se a resposta for justamente aquele versículo que você leu, mas ignorou porque exigia mudança? A boa notícia é que esse silêncio pode acabar agora. Basta um passo, um sim, uma obediência pequena que abre as portas para revelações maiores. Porque Deus não se esconde de quem o busca com verdade. Ele apenas espera que você pare de falar e comece a viver o que já sabe. E quando isso acontece, quando sua vida começa a obedecer antes de entender, a palavra se revela com luz, direção e um novo som. Não um som alto, mas um som inconfundível, o som da presença. A revelação que espera pelo primeiro passo. A maioria das pessoas quer clareza antes de começar. Querem ouvir tudo de Deus, entender cada detalhe do plano, sentir segurança total, para só então obedecer. Mas a palavra não funciona assim. A revelação, na maioria das vezes, não vem antes da decisão. Ela vem depois do primeiro passo de fé. Essa é uma verdade espiritual que poucos estão dispostos a encarar. Esperamos que Deus revele o caminho completo, mas Ele nos entrega apenas a primeira luz. Como uma lanterna no escuro. Ela não mostra o trajeto inteiro, mas revela o suficiente para dar o próximo passo. E é no movimento, não na estagnação, que a revelação se intensifica. Muitos vivem paralisados, esperando confirmações divinas, quando na verdade o céu já deu a direção. Mas a fé virou dúvida disfarçada de prudência. O que falta não é revelação, é coragem. Porque há verdades que só se manifestam no campo da obediência. Deus só mostra o que vem depois para quem anda com Ele agora. Pense em Pedro quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Pedro não recebeu uma explicação teológica. Ele recebeu um convite. E só descobriu que podia andar sobre o impossível quando ousou pisar fora do barco. A palavra se revelou enquanto ele andava. A fé dele se fortaleceu enquanto os pés tocavam a promessa. É assim que a Bíblia opera na alma. Não como um manual técnico, mas como um chamado vivo. Ela não se abre para quem espera passivamente, mas para quem responde com ação. Cada página lida com sinceridade. Cada versículo praticado mesmo sem total compreensão. Cada renúncia feita em fé. Tudo isso libera camadas novas da revelação de Deus. Existe uma dimensão da presença divina que só se acessa depois da entrega. Depois da obediência que parece loucura. Depois da decisão que dói. Depois da renúncia que assusta. É ali que a palavra muda de tom. Ela para de ser apenas instrução e se torna intimidade. Você não precisa saber tudo. Não precisa entender todos os planos de Deus. Você só precisa dar o primeiro passo com o coração aberto. E nesse passo, algo se abre. As Escrituras começam a brilhar de outro jeito. O que era comum se torna profético. O que parecia distante se torna íntimo. O que era texto vira voz. O erro de muitos é querer transformar a fé em cálculo. Querem a lógica antes da entrega. Querem segurança antes da missão. Querem resultados antes da obediência. Mas a palavra não se revela na zona de conforto. Ela se revela no território da confiança. Por isso, hoje Deus está te chamando a se mover. Mesmo sem entender tudo. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Porque há revelações que estão te esperando lá na frente, verdades que só serão vistas depois que você passar pela dor. Respostas que só surgem depois da renúncia, promessas que só florescem no solo da obediência. Não espere mais pela confirmação que só virá depois da ação. Dê o passo, obedeça, caminhe. Porque a palavra de Deus é viva, e ela se movimenta com quem se movimenta com fé, a palavra como espelho que rompe máscaras. A maioria das pessoas busca a palavra de Deus para consolo. Querem sentir paz, alívio, promessa. Mas poucos estão preparados para a forma mais profunda com que a palavra se revela.
como um espelho que quebra as máscaras que aprendemos a usar. Porque a Bíblia não veio apenas para confortar, ela veio para confrontar. Ela não foi escrita para nos manter na zona de conforto espiritual, mas para nos despertar para a verdade sobre quem realmente somos quando ninguém está olhando. E isso, para muitos, é mais difícil de lidar do que qualquer provação externa. Quando você começa a viver o Evangelho de verdade, não dá mais para se esconder. A palavra começa a mostrar partes suas que estavam anestesiadas. Orgulho disfarçado de autoridade, medo travestido de prudência, vaidade espiritual, julgamento secreto, falta de perdão que virou doutrina de defesa. A Bíblia começa a nos ler, não apenas no que fazemos, mas no que pensamos, no que sentimos, no que evitamos encarar. Ela entra nos bastidores da alma e revela o que as aparências escondem, o que a religião não curou, o que a rotina abafou, o que o ministério maquiou. E essa revelação não é agressiva, é amorosa. Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. Mas a cura só acontece quando a verdade é aceita, e isso exige coragem. Porque ninguém gosta de ter sua alma despida diante de um espelho que não mente. É por isso que tanta gente foge da prática do Evangelho. Porque obedecer é mais fácil do que se deixar transformar. Fazer obras é mais seguro do que se despir diante da palavra. Muitos preferem ser úteis a Deus do que ser moldados por Ele. Mas a palavra viva não se contenta com performance. Ela busca conversão. Quando você vive o Evangelho, a palavra deixa de ser sobre os outros e passa a falar diretamente com você. Ela para de ser uma ferramenta de correção alheia e se torna um bisturi que abre suas próprias feridas escondidas. Você começa a enxergar que o maior inimigo da sua vida espiritual não é o diabo, é o seu orgulho, sua resistência, sua carência de aprovação, suas feridas não tratadas. Mas é exatamente nesse ponto que a glória começa, porque a palavra que revela também restaura. Ela não mostra o que está errado para te condenar, mas para te reconstruir, para fazer nascer em você uma identidade que não depende mais de máscaras, títulos, perfeição ou aparência. Deus não quer sua imagem bem construída, Ele quer sua verdade exposta diante dele. Porque só Ele sabe o que fazer com ela. Só Ele pode tocar onde ninguém mais alcança. Só Ele pode transformar vergonha em graça, culpa em liberdade, dureza em sensibilidade, medo em força. Por isso, se hoje a palavra tem te confrontado, agradeça. É sinal de que ela está viva dentro de você. É sinal de que Deus não desistiu de moldar seu interior, de que ainda há um propósito a ser despertado além da aparência, de que você ainda pode viver uma fé sem máscaras, uma fé que respira verdade, confessa fraqueza e encontra em Deus o único olhar que cura sem condenar. A palavra é espelho. E quem tem coragem de se olhar de verdade, começa a se parecer com Jesus. O Evangelho não foi feito para ser admirado, mas encarado. Vivemos em uma geração que sabe admirar, que sabe aplaudir, repostar, citar, emocionar-se com palavras bonitas. Uma geração que enche seus feeds com versículos, mas esvazia a alma no cotidiano. O Evangelho, para muitos, virou uma estética, algo que se veste aos domingos, mas que não confronta as escolhas da segunda-feira. Mas o Evangelho verdadeiro nunca foi feito para ser admirado. Ele foi feito para ser encarado, de frente, com seriedade, com coragem, com rendição. Não é poesia para acalmar a alma, é espada que penetra o espírito, é fogo que queima o que é superficial, é cruz que exige renúncia, não curtida. Quando Jesus disse, "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Ele não estava fazendo um convite popular. Ele não estava prometendo uma vida confortável, cheia de bênçãos e emoções espirituais. Ele estava chamando homens e mulheres a enfrentarem a si mesmos, a dizerem não à carne, ao ego, à vaidade, à própria vontade. Admirar o Evangelho é fácil. Difícil é se deixar moldar por ele. Difícil é perdoar quando se tem razão, servir quando ninguém reconhece, amar quando se foi ferido, honrar quando tudo em você quer se vingar.
Ser fiel quando tudo seria mais fácil, se você mentisse, se omitisse, se fugisse. O Evangelho não é confortável. Ele nunca foi. Ele desorganiza, ele expõe, ele sacode a alma até que nada fique escondido. Mas é justamente por isso que ele salva. Porque onde há confronto, há redenção. Onde há arrependimento, há restauração. Onde há entrega total, há vida plena. Muitos querem um evangelho que abrace, mas não transforme, que acolha, mas não exija, que perdoe, mas não confronte, que traga paz, mas não carregue cruz. Mas esse evangelho, que tanta gente consome, não é o de Cristo. O evangelho de Jesus cura sim, mas cura ferindo o orgulho, cura quebrando o controle, cura retirando aquilo que achávamos essencial para dar algo eterno. O evangelho é chamado para corações maduros, para almas que não querem apenas sentir, mas ser, para aqueles que não têm medo de encarar a verdade sobre si mesmos, para quem deseja deixar de ser espectador da fé e se tornar seguidor de verdade, porque quem apenas admira o evangelho nunca vai conhecê-lo por inteiro. Mas quem o encara, quem o vive, quem o carrega nas mãos e nos ombros, mesmo em lágrimas, esse sim, experimenta o poder que transforma tudo, de dentro para fora, do invisível para o visível, da ferida para o milagre. Não se contente em admirar Jesus à distância. Encare o evangelho de frente e permita que ele faça com você o que só a verdade viva pode fazer: libertar, curar, refinar e revelar quem você nasceu para ser. A Bíblia que se torna carne dentro de você. Existe um momento na vida espiritual em que a palavra de Deus deixa de ser algo externo. Ela deixa de estar apenas na boca, nos ouvidos, nos olhos. Ela desce para um lugar mais profundo, para a alma, para a essência, para o íntimo. E então acontece o que só o Espírito Santo pode realizar. A palavra se torna carne dentro de você. Ela se incorpora em seus gestos, no tom da sua voz, nas reações que você não teve, na paz que antes não existia, na firmeza que nasce mesmo em meio ao medo. De repente, aquilo que você leu por anos se transforma na forma como você vive, sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar anunciar que mudou. As pessoas veem, sentem, percebem, porque a palavra passou a habitar você. Esse é o estágio mais bonito e mais verdadeiro da fé. Não é quando você sabe muito. É quando você se tornou alguém diferente. Quando você perdoa sem buscar reconhecimento. Quando ora sem publicar. Quando serve sem expectativa. Quando ama sem condição. Porque aquilo que está em João, Romanos, Salmos ou Efésios, agora respira em você. Isso não acontece por esforço humano. Não é uma transformação que vem da força de vontade. É algo que brota da convivência com a palavra, da rendição, do silêncio que permite que ela fale. Das noites em que você não entendeu o versículo, mas mesmo assim o obedeceu. Dos dias em que tudo em você queria reagir, mas o Espírito te segurou e você cedeu. A palavra começa a moldar suas reações, suas intenções, seus pensamentos mais ocultos. E o que era apenas leitura torna-se instinto regenerado. Você começa a sentir o que Jesus sentiria, a fazer o que ele faria, não por imitação artificial, mas porque a vida dele começou a viver em você. É por isso que o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa não é uma frase teológica, é um testemunho de alguém que deixou a palavra entrar tão fundo que ela substituiu as velhas estruturas internas. Os velhos pensamentos, as velhas reações, os velhos medos, os velhos hábitos. Tudo isso foi sendo substituído por um novo código espiritual. A Bíblia, então, deixa de ser consulta ocasional e se torna memória viva do Espírito em você. O Espírito Santo começa a lembrar do que está escrito, não apenas na hora do estudo, mas no meio do caos, no meio do conflito, no meio da tentação. Ele te lembra da palavra como quem lembra do que você é, do que você carrega, do que você foi chamado a representar. A carne, que antes dominava, vai perdendo espaço.
porque agora há uma nova carne, não a que cede aos impulsos, mas a que se curva à voz de Deus. Uma carne habitada pela palavra, cheia de graça, cheia de verdade, cheia de domínio próprio. E essa é a maior revelação. A palavra não veio apenas para ser lida, ela veio para ser vivida em nós, até que o mundo olhe para nossas atitudes e perceba que Cristo está ali, em forma de gentileza, de firmeza, de fidelidade, de amor. Porque a Bíblia viva é aquela que respira dentro de quem decidiu ser morada da verdade. Quando a palavra troca grito por paz e velocidade por propósito. Há um tempo em que a alma grita. Grita por respostas, por sentido, por cura, por direção. Grita porque está cansada de esperar, de sofrer, de tentar sozinha. E nesse desespero, mesmo sem perceber, tentamos usar a palavra como uma chave para apressar Deus, como se a Bíblia fosse um botão de emergência espiritual. Mas a verdade é que a palavra não foi escrita para acelerar nada. Ela foi escrita para alinhar tudo. Quando começamos a viver o Evangelho de verdade, a palavra de Deus faz algo sutil e transformador. Ela troca o grito da ansiedade pela paz da confiança. Ela silencia a alma, não com respostas imediatas, mas com presença contínua. Ela não resolve tudo de fora. Ela reorganiza tudo por dentro. E então você para de correr. Para de se comparar. Para de se defender de tudo e de todos. Para de usar a fé como mecanismo de fuga. Porque percebe que o Evangelho não é uma estrada rápida. É um caminho estreito. É semente, não explosão. É processo, não espetáculo. A palavra começa a trabalhar nas camadas mais profundas do seu ser. E o que antes era urgência se transforma em direção. O que era desespero dá lugar à paz que não faz sentido humano. Aquela paz que Paulo chamou de excede todo entendimento. A paz que não precisa de explicações para existir. Ela simplesmente está lá, como um milagre constante. Você já não ora pedindo que tudo mude agora. Você ora pedindo para ser moldado enquanto as coisas ainda não mudam. Você já não exige que Deus fale todos os dias. Você aprende a descansar naquilo que Ele já disse. E isso basta, porque a palavra viva não fala apenas com palavras. Ela fala com tempo, com processos, com silêncios que revelam mais do que muitas pregações. E à medida que você caminha com ela, percebe que não está mais correndo sem saber por quê. Você começa a andar com propósito. E mesmo que o caminho pareça lento, ele é firme, seguro, direcionado. É nessa hora que a vida muda de tom. A ansiedade que gritava perde força. O medo que te acelerava começa a ceder. Porque agora quem guia é o Espírito. E o Espírito não grita. Ele sussurra. Ele conduz com leveza. Ele revela verdades que não fazem barulho, mas fazem morada. Você entende que o que parecia atraso era lapidação, que o que parecia espera era proteção, que o que parecia silêncio era solo fértil para um novo tempo que está nascendo. A palavra viva não grita, ela sustenta, ela guia, ela planta raízes de paz no meio da instabilidade e mostra que viver o Evangelho não é correr para provar algo, é andar com propósito, mesmo quando todos ao redor ainda correm sem direção. Se você está cansado de correr sem paz, talvez seja hora de deixar a palavra assumir o ritmo, porque quando ela entra, o tempo desacelera, mas o coração encontra direção. A obediência, que abre frequências espirituais que você nunca ouvia. Há uma linguagem no céu que só se entende com o coração quebrantado. Uma frequência de revelação que não se capta com esforço humano nem com estudo excessivo. Ela se abre com obediência, simples, sincera, rendida. Muita gente deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza. Perguntam, por que Ele fala com uns e não comigo? Porque parece que outros têm experiências profundas com as Escrituras, e eu não. Porque eu leio, oro, busco, mas não sinto nada? A resposta pode não estar na intensidade da sua busca, mas na profundidade da sua entrega, porque a palavra se revela de forma proporcional à obediência de quem a recebe. Não é uma recompensa, é uma consequência.
Deus não está em silêncio porque te rejeitou. Ele está esperando que você abra a frequência da escuta que só existe depois do sim. E não estamos falando de grandes gestos. Muitas vezes é aquela pequena obediência ignorada. Aquela direção que o Espírito sussurrou, mas você achou que podia negociar. Aquela decisão difícil que você adiou. Aquela mudança de postura que Deus te pediu, mas que você considerou desnecessária. A alma que resiste mesmo amando a Deus fecha portas invisíveis, porque a resistência, mesmo sutil, entorpece a sensibilidade espiritual. E a palavra começa a soar distante, fraca, repetitiva, como um eco antigo que já não toca mais. Mas quando há rendição, tudo muda. Quando o coração decide obedecer antes de entender, o céu se alinha, a escuta se abre, a palavra ganha timbre novo, textos conhecidos explodem com significado. Versículos que pareciam secos, agora jorram vida. Deus começa a falar, mas não porque ele gritou, é porque você silenciou sua resistência. Obedecer é afinar a alma com o céu. É sair da frequência da razão e entrar na frequência da fé. É sair do depois eu faço e entrar no eis-me aqui. E nessa sintonia, a revelação acontece. Porque Deus não confia segredos a quem não se dispõe a obedecer. Ele reserva suas verdades mais profundas para aqueles que não querem apenas sentir, querem viver. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. E temer não é ter medo, é ter reverência. É dizer, Deus, mesmo sem entender, eu me movo. Mesmo com dor, eu te obedeço. Mesmo com medo, eu caminho. Esse tipo de fé destrava portais espirituais que estavam fechados, abre entendimento, acalma a alma, libera paz que não depende de circunstâncias, traz consolo sem palavras, direção sem lógica, força no invisível, porque agora você não está apenas lendo a palavra, você está ouvindo com o Espírito. Se você sente que a Bíblia perdeu a voz em sua vida, talvez não seja falta de leitura, mas excesso de resistência. Talvez o próximo nível da revelação que você tanto busca esteja travado em uma obediência que você ainda não entregou. Hoje o convite é simples e profundo. Pare de esperar por mais revelação e responda ao que já foi dito, porque a obediência que você oferece hoje pode ser o som que desbloqueia as palavras que o céu ainda guarda para você. O Evangelho é mais perigoso do que você imagina. Não se engane. O Evangelho real não é inofensivo. Ele não é neutro. Ele não é domesticável. E quanto mais você vive essa verdade, mais você percebe que o Evangelho de Jesus não veio para nos agradar. Veio para nos transformar, mesmo que isso doa. O Evangelho é perigoso porque confronta tudo que o mundo ama. Ele inverte lógicas, exalta o que é desprezado. Valoriza o silêncio em um mundo que grita, chama de fortes os que choram, e diz que vencer é morrer para si mesmo. E quem vive isso de verdade sente na pele. Sente rejeição, sente incompreensão, sente a dor de não pertencer mais onde antes era aceito. Sente o conflito de não conseguir mais rir do que todo mundo acha engraçado. Sente o peso de carregar valores que são ofensivos para um mundo cada vez mais cego espiritualmente. Por isso, o Evangelho vivido não é só bênção, é guerra, é resistência, é renúncia diária, é cruz. Jesus nunca prometeu aplausos, ele prometeu perseguição. No mundo tereis aflições, ele disse. Não foi um aviso para nos assustar, foi um lembrete para nos preparar. Porque quando você vive o Evangelho, não o que o sistema vende, mas o que a palavra exige, você se torna uma ameaça ao padrão deste século. E é por isso que muitos preferem apenas admirar Jesus, citá-lo, agradecer por ele, mas não segui-lo até o fim, porque seguir de verdade exige confrontar os próprios desejos, exige morrer para a própria narrativa, exige carregar dores que ninguém vê, exige ser mal interpretado por viver com integridade onde tudo é vaidade. O Evangelho é perigoso, porque nos faz diferentes, e ser diferente dói. Dói quando você diz não ao pecado e perde amigos. Dói quando você perdoa e parece fraco.
Dói quando você serve e ninguém retribui. Dói quando você espera em Deus e o mundo ri da sua fé. Mas é nesse lugar de dor santa que a palavra se revela com mais poder. Porque quando tudo em você quer retroceder, é o Espírito que te faz permanecer. A fé verdadeira não é confortável, é corajosa, é construída na contramão, é fortalecida na escuridão, é sustentada por um amor que não desiste, mesmo quando tudo diz que seria mais fácil se calar. O Evangelho é perigoso para o orgulho, para o ego, para o sistema. Mas ele é a única coisa capaz de salvar, curar, restaurar e ressuscitar o que o mundo inteiro tenta enterrar. E é por isso que você não pode desistir. Mesmo que custe, mesmo que doa, mesmo que você ande só por um tempo. Porque o Evangelho é cruz agora, mas é coroa depois. É renúncia hoje, mas é glória eterna amanhã. Quem vive o Evangelho não escolhe o caminho mais fácil. Escolhe o caminho onde Cristo caminha com você. A palavra que ressuscita partes mortas da sua identidade. A palavra de Deus não apenas ensina, ela ressuscita. E há momentos em que você não precisa de mais um conselho, nem de uma explicação lógica. Você precisa ser relembrado de quem é, de quem sempre foi aos olhos de Deus, de quem você deixou de ser por causa da dor, da rejeição, dos traumas e das quedas que apagaram a sua voz interior. Você já se sentiu desconectado de si mesmo, como se não soubesse mais o que ama, no que acredita ou para onde vai? Já se olhou no espelho e percebeu que se perdeu tentando agradar os outros, tentando sobreviver, tentando ser o que esperavam que você fosse? Há partes da sua identidade que foram enterradas e talvez você nem tenha percebido. Sonhos que você abandonou porque disseram que era tarde demais. Dons que você calou porque alguém zombou da sua expressão. Sentimentos que você congelou porque o mundo não soube cuidar da sua sensibilidade. Chamados que você ignorou porque não se achava digno o suficiente para cumprir. Mas quando a palavra é vivida, quando você para de apenas estudá-la e começa a deixá-la entrar, algo começa a se mexer por dentro. Não é emoção, não é otimismo, é ressurreição. Versículos que antes pareciam distantes, agora se tornam promessas pessoais. A voz de Deus começa a chamar áreas adormecidas da sua alma, como Jesus chamou Lázaro no túmulo, pelo nome. Porque só o amor verdadeiro é capaz de lembrar quem você é quando até você já esqueceu. A palavra não vem para criar um novo você. Ela vem para ressuscitar o original, aquele que foi sonhado por Deus antes das feridas, antes dos rótulos, antes dos medos. E isso é uma das maiores curas que existem. Quando você volta a reconhecer sua voz, quando volta a sentir prazer em fazer o que nasceu para fazer, quando o peso do não posso é substituído pela leveza do eu sou em Cristo, quando a palavra restaura sua identidade, ela também restaura sua liberdade. Você começa a caminhar diferente, a falar com mais convicção, a se posicionar com mais verdade, porque agora não vive mais a partir das cicatrizes, mas a partir do chamado. E talvez seja isso que o Espírito Santo queira fazer com você hoje. Talvez essa seja a razão de você ter chegado até aqui. A palavra não está apenas te ensinando, ela está te relembrando, está te reconstruindo, está chamando à vida tudo aquilo que você achou que estava perdido, o que foi enterrado pelo medo, pelo abuso, pelo abandono, pelo cansaço. Deus está trazendo de volta, não para te devolver ao passado, mas para alinhar você ao propósito. A Bíblia não é só um livro de promessas, é um livro de ressurreições. E hoje, se você abrir espaço, o Espírito pode tocar aquilo que já não pulsa e fazer viver de novo. Porque a revelação de Deus se esconde dos superficiais. A superficialidade é o maior ladrão da intimidade com Deus. É sutil, disfarçada, aceitável até mesmo dentro da rotina cristã. É ler a Bíblia correndo, orar como obrigação, ir ao culto sem expectativa, citar versículos sem vivê-los, falar sobre Deus sem buscá-lo em segredo. É fazer tudo certo por fora, mas sem profundidade por dentro. E a verdade é dura. Deus não revela suas verdades mais profundas a corações que vivem na superfície.
não porque ele é seletivo, mas porque a profundidade exige mergulho, e mergulho exige entrega, risco, vontade de ir além do que é confortável. A palavra viva só se revela completamente para aqueles que param, respiram fundo e decidem descer. É por isso que tantos leem a Bíblia e sentem que estão apenas acumulando conhecimento. Conhecem as histórias, sabem os personagens, conseguem debater doutrina, mas continuam vazios. É porque nunca mergulharam o suficiente para deixar a palavra tocar onde realmente dói, onde transforma. A superfície é segura, não confronta, não quebra estruturas, não exige mudança, mas também não gera revelação. Na superfície, a Bíblia é apenas um texto, mas nas profundezas, ela é espada, é semente, é fogo, é vida. Jesus falou sobre isso. Quando ensinava, usava parábolas e dizia que só quem tinha ouvidos para ouvir realmente entendia. Ele não entregava revelações para quem apenas observava. Ele revelava segredos para quem estava disposto a buscar, a perguntar, a escutar com fome e sede. A mesma lógica se aplica hoje. Há dimensões da presença de Deus, da voz de Deus, da direção de Deus, que só se acessam com profundidade, com constância, com reverência, com rendição. Isso significa abrir mão do controle, sair da religiosidade mecânica, sentar-se aos pés do Mestre. Não com pressa, mas com reverência. Significa fazer perguntas difíceis, confessar lutas internas, parar de fingir, permitir que a palavra entre nos porões escuros da alma. É ali, e só ali, que a revelação acontece. Quando você larga a superfície, quando você aceita que Deus não quer apenas te usar, Ele quer te transformar. E isso só acontece nas águas profundas. Talvez você sinta que está há muito tempo andando em círculos, lendo, orando, buscando, mas sem sair do lugar. E talvez o que falta não seja mais leitura. Talvez o que falte seja profundidade. Talvez Deus esteja esperando você sair da margem e mergulhar de verdade. E não se trata de entender tudo. Trata-se de se abrir para tudo, de se permitir ser moldado, de dizer: Deus, eu não quero mais viver na superfície. Eu quero te conhecer nas profundezas. Porque quem decide mergulhar, descobre que a revelação não estava distante. Estava oculta nas águas que você ainda não ousou atravessar. A Bíblia, que você nunca lê sozinho, quando o Espírito começa a guiar a leitura. Chega um momento em que ler a Bíblia deixa de ser uma prática individual. Ela continua entre você e Deus, mas agora você não está mais sozinho. Há uma presença, uma voz, uma respiração que acompanha cada palavra. E então você percebe, o Espírito Santo está lendo com você. Esse é o ponto onde a palavra se torna viva, onde o texto se move, onde versículos que você já passou dezenas de vezes, de repente te quebram por dentro. Não é porque a letra mudou, é porque o Espírito acendeu a luz que faltava. A Bíblia não foi escrita para ser lida apenas com raciocínio. Ela foi inspirada pelo Espírito e só pode ser plenamente compreendida com Ele ao lado, não como um tradutor técnico, mas como alguém que te conhece por dentro, que sabe exatamente qual parte do texto precisa tocar qual parte da sua alma naquele exato momento. É por isso que quando o Espírito Santo guia a leitura, a Bíblia se torna pessoal, direta, inadiável. É como se Deus estivesse te escrevendo uma carta agora, como se cada página estivesse sendo escrita com o teu nome embutido entre as entrelinhas. Você já viveu isso? Aquela manhã em que você abre em um texto aparentemente aleatório, e é exatamente o que precisava ouvir. Aquela noite em que um versículo atravessa sua alma, como resposta de uma oração que você nem teve coragem de fazer em voz alta. Aquele momento em que o texto parece te ler, te desnudar, te curar. Tudo ao mesmo tempo. Isso não é coincidência, é direção. É o Espírito revelando não apenas o que está escrito, mas porque aquilo foi escrito para você. Porque agora a palavra não está mais sendo lida, ela está sendo vivida. Que o Espírito está conduzindo o processo como um pai que senta ao lado do filho para explicar com paciência,
com ternura, com verdade. Essa é uma das experiências mais sagradas da fé. Quando o estudo vira comunhão, quando a busca vira encontro, quando a leitura vira choro, e quando o silêncio entre um versículo e outro vira o lugar mais seguro do mundo para você descansar. Você já não busca mais por curiosidade teológica. Você busca porque sabe que há um alimento ali, uma voz, uma presença. E mesmo que não entenda tudo, você sente. O Espírito está ali, e por estar ali já é suficiente. É nesse lugar que a transformação acontece, porque a Bíblia deixa de ser uma rotina devocional. Ela se torna mesa posta, ela se torna colo, se torna espelho, se torna direção. E tudo começa com um convite simples. Espírito Santo, leia comigo. Não há oração mais sincera, mais eficaz, mais transformadora, porque onde o Espírito está, a palavra ganha vida. E onde a palavra ganha vida, você também. Quando a palavra se revela, nada permanece como antes. Há momentos em que a palavra de Deus não apenas fala, ela atravessa, rasga véus, desmorona muros, ilumina cômodos escuros da alma que você nem sabia que existiam. E quando isso acontece, algo definitivo se instala. Nada mais pode permanecer como era antes. Você não consegue mais viver pela metade, não consegue mais mentir para si mesmo. Não consegue mais frequentar o sagrado como se fosse comum. Não consegue mais ler os evangelhos como se fossem histórias antigas, porque agora você foi tocado, não por um conceito, mas por uma presença. Quando a palavra se revela de verdade, você não apenas muda hábitos, você muda de natureza. O que antes era esforço agora é essência. O que era religiosidade agora é intimidade. O que era teoria agora é sangue, é lágrima, é respiração. Porque a palavra revelou a verdade e essa verdade te libertou. É por isso que depois da revelação, você não consegue mais voltar. Pode até tentar, pode até tropeçar, mas algo dentro de você grita: não é mais possível viver longe do que Deus me mostrou. Porque uma vez que a luz acende, a escuridão nunca mais parece confortável. A vida pode continuar a mesma do lado de fora, mesmas rotinas, mesmas pessoas, mesmos cenários, mas dentro de você, tudo se reconfigura. A forma como você vê o tempo, a forma como você ouve os outros, a forma como você lida com a dor, a forma como você espera, a forma como você ama. A palavra te atravessa, e ao atravessar, ela reorganiza, e ao reorganizar, ela cura, e ao curar, ela envia. Porque ninguém recebe revelação apenas para si. Quando Deus acende a luz dentro de você, é para que outros encontrem o caminho através da sua vida. Você agora carrega algo. Não é perfeição, não é religião, é presença, é verdade encarnada, é fé que respira, é fogo que não consome, mas ilumina. É graça que te cobre, mas também te move. E essa é a marca de quem vive o Evangelho de verdade. Nada nele é mais comum. Até o sofrimento carrega propósito. Até o silêncio carrega presença. Até a espera se transforma em altar. Porque tudo foi tocado pela palavra viva. Hoje, você está diante dessa decisão. Continuar admirando a Bíblia como um livro bonito, ou permitir que ela se torne o chão por onde você pisa, o alimento que te sustenta, a voz que te molda e o espelho onde você se reconhece como filho amado de Deus. A revelação está aí. Ela não depende de mais explicações. Ela depende de entrega, de rendição, de coragem para dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala, toca, restaura, envia. Porque quando a palavra se revela, a sua vida se torna o lugar onde Deus fala com o mundo.